Fala nação rubro-negra, plantando Fla News no ar. E a notícia, infelizmente, não é boa. Um resultado bem amargo em Brasília. Amargo demais. Flamengo perde o título da Supercopa do Brasil pro Corinthians, placar de 2-0 no Mané Garrincha. E o que mais preocupa, né? É a terceira derrota seguida do time. O sinal de alerta já está mais do que ligado na torcida. Com certeza. E pra gente entender o que tá acontecendo, vamos mergulhar nos bastidores. É isso. Vamos falar da coletiva do técnico Filipe Luís, daquela expulsão polêmica do Carrascal e, claro, da reestreia do Lucas Paquetá. Então me diz, o que o Filipe Luís falou depois do jogo? Qual foi o tom da conversa? Então, o tom foi de total controle. A primeira coisa que ele fez foi rechaçar qualquer desculpa sobre a parte física. Ah, a clássica desculpa do físico. Exato. Ele disse que isso não foi o problema. E até argumentou que o time, mesmo com um jogador a menos, conseguiu pressionar o Corinthians lá no campo de ataque. Entendi. Ele está basicamente dizendo o plano era bom, a execução que falhou em algum momento. Ele tira o peso da preparação física. É por aí. E o ponto principal foi a mensagem de calma. Ele pediu para não criarem uma crise, disse que os contextos das 3 derrotas são muito diferentes e que não tem nada a ver, foram as palavras dele, com aquele início de 2023. Mas a torcida não quer ouvir isso, né? A torcida quer ver a resposta dentro de campo. Foi exatamente o que ele falou, que a mensagem para o torcedor tem que ser dada dentro do campo. E sobre o jogo em si, ele analisou a partida? Analisou. Ele foi bem claro ao dizer que o jogo estava totalmente igualado até o gol de escanteio do Corinthians. Na visão dele, o plano de jogo estava, sim, funcionando. Falando em plano de jogo, o que quebrou o plano de jogo foi a expulsão do Carrascal, né? Um lance que mudou tudo. Mudou completamente. E de uma forma muito bizarra, né? Me explica esse lance direito. O que aconteceu ali? Foi uma cotovelada do Carrascal no Bidon, já no finalzinho do primeiro tempo, mas a grande polêmica não foi nem o lance em si. Foi que o árbitro não viu na hora e só foi revisar no VAR e aplicar o cartão vermelho na volta do intervalo. Peraí, como assim? O time voltou para o segundo tempo e aí descobriu que estava com 1 a menos? Exatamente. O Filipe Luís até soltou na coletiva. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Imagina o impacto disso. Você prepara todo o time no vestiário, ajusta a tática para a virada, e aí tudo vai por água abaixo. Tudo. Quebra qualquer planejamento. É um baque psicológico muito forte. Olha, nação, o momento é delicado. Por isso a gente precisa muito do apoio de vocês. Se você está acompanhando o nosso plantão, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e compartilha o vídeo. Isso mesmo. Isso ajuda demais o plantão a crescer e trazer mais informações exclusivas para vocês. Bora fortalecer a nação? Contamos com vocês. Mas bom, em meio a esse caos todo, teve pelo menos um ponto que a torcida esperava muito, né? A reestreia do Lucas Paquetá. Teve algo de positivo aí? Olha, é um copo meio cheio e meio vazio, sabe? Ele entrou no segundo tempo, com o time já perdendo e com 1 a menos. Uma situação bem difícil. E ele teve pouquíssimo tempo de treino, né? Pouquíssimo. Foram apenas 2 treinos com o grupo. Não dá pra esperar milagre. Mas teve aquele lance, né? Teve. O lance crucial. Já na reta final, ele perdeu um gol, assim, um gol feito, dentro da pequena área. Foi um balde de água fria pra muita gente. Entendi. Aquele tipo de gol que um craque como ele não costuma perder. Exato. Só que, em contraste com essa decepção do torcedor, vieram os elogios do chefe. O Filipe Luís protegeu ele. E como? Protegeu e elogiou muito. Chamou o Paquetá de jogador muito diferente, muito acima da média, e disse que ele ainda vai dar muitas soluções para a equipe. A confiança do técnico nele é total. É uma aposta, né? O técnico está apostando no talento, na genialidade e não no erro pontual de uma reestreia nervosa. Exatamente, ele está olhando o todo, o que o Paquetá pode agregar ao sistema a longo prazo. Então, para a gente resumir a noite, uma derrota dolorida, muita irritação com uma expulsão no mínimo esquisita, mas ao mesmo tempo uma tranquilidade vindo do comando técnico e uma expectativa enorme gerada pela volta do Paquetá. É um cenário bem complexo. E o pior é que não há tempo para lamentar. Já tem pedreira pela frente. Já! Quarta-feira o desafio é contra o Internacional no Maracanã,
A equipe precisa muito dar uma resposta rápida para a torcida. Uma resposta urgente. O que me deixa com uma última questão aqui para a gente pensar. Manda. O próprio Felipe Luiz admitiu a dificuldade de encontrar atacantes no mercado. Com o Paquetá perdendo um gol claro logo na estreia, será que a genialidade de um craque como ele é o suficiente para resolver a falta de contundência do ataque do Mengão? Ou a nação ainda vai precisar ter paciência e esperar por um camisa 9 de ofício para brigar de verdade por todos os títulos? Fica aí a reflexão. Um cartão vermelho. É a coisa mais comum do futebol, certo? Com certeza. Mas e um cartão vermelho que é mostrado durante o intervalo? Pois é. Antes mesmo da bola sequer rolar para o segundo tempo. É um lance que, olha, parece coisa de videogame, mas aconteceu de verdade e foi o centro de uma final, assim, eletrizante. E que final, hein? A gente está falando aqui da Supercopa do Brasil de 2026. Domingo, 1º de fevereiro. Flamengo e Corinthians. Um título em jogo. Um título em jogo. O placar final, 2-0 para o Corinthians. Mas o resultado, ele é quase um detalhe perto de como essa história toda aconteceu. Exato. E para nossa conversa de hoje, a gente mergulhou fundo nos artigos da imprensa esportiva que cobriram essa partida. Nosso objetivo não é só recontar o que aconteceu, mas, sabe, dissecar esse momento bizarro da expulsão. Entender o impacto real. Flamengo, que vamos combinar, já acende um baita sinal de alerta. É quase a anatomia de uma crise se formando ali ao vivo numa decisão. E os detalhes que as fontes trazem pintam um quadro bem complexo. Ok, então vamos direto para esse ponto. O centro de tudo. Finalzinho do primeiro tempo. Isso. O jogador do Flamengo, o Jorge Carrascal, dá uma cotovelada no rosto do Breno Bidon, do Corinthians. Um lance sem bola, uma agressão. Totalmente gratuito. E o mais impressionante é que o árbitro, Rafael Klein, ele tá ali, a poucos metros. Do lado. Do lado. E ele não vê. Ou não interpreta como agressão. Ele simplesmente apita o fim do primeiro tempo. E os times descem pro vestiário. Corinthians ganhando de 1-0. E para todo mundo o lance tinha morrido ali. Só que, né, na era da tecnologia, nada morre de verdade no futebol. E o que acontece em seguida é o que transforma o jogo. As equipes voltam pro gramado, fazem aquecimento, se posicionam. E nada do jogo recomeçar. Exato. E o que é fascinante, e que as fontes detalham muito bem, é a cronologia dos fatos. Toda a checagem do VAR acontece com os jogadores já nos vestiários. A comunicação com o árbitro de campo só acontece quando todo mundo já está de volta. Prontos para a bola rolar. Prontos para a bola rolar. É uma quebra de protocolo, ou no mínimo uma aplicação muito, mas muito incomum. Eu fico só imaginando a cabeça da torcedora no estádio. Você vai ali, compra uma água, volta para o seu lugar e, de repente, um jogador do seu time foi expulso sem o jogo ter recomeçado. É uma loucura. Vê o replay e, bom, a decisão ali era óbvia. Ele caminha até o Carrascal, que já estava perfilado no meio-campo, e mostra o cartão vermelho. E com isso, o Flamengo não só continuava perdendo por 1-0, como agora ia ter que jogar o segundo tempo inteiro com 1 a menos. É uma punição esportiva gigantesca que nasceu de um lance que a arbitragem de campo ignorou completamente em tempo real. Espera aí, mas uma coisa que me deixou bem intrigada foi a consequência dessa suspensão. Ele toma um vermelho numa final da CBF, e na semana seguinte ele pode jogar o campeonato da mesma CBF. Isso não parece uma falha no sistema? A punição fica branda demais? Olha, essa é uma excelente observação, porque soa muito contraintuitivo. Mas as fontes esclarecem esse ponto. A Supercopa, apesar de ser um torneio da CBF, tem um regulamento próprio, sabe, como se fosse um evento à parte. Ah, entendi. A suspensão automática do vermelho vale só para a próxima edição da mesma competição. É uma peculiaridade do regulamento. Então, pro alívio do Flamengo, sim, o Carrascal estava liberado para enfrentar o Inter pelo Brasileirão. Um alívio para o futuro, mas um desastre completo para o presente daquela final. E o mais maluco é que essa expulsão reescreveu a história de um jogo que até aquele momento pendia totalmente para o outro lado, porque antes da confusão o Flamengo estava dominando. Dominando de forma assim, acachapante. Os primeiros 25 minutos foram um monólogo do Flamengo. As fontes descrevem um time agressivo que encurralou o Corinthians. E não foi aquele domínio de posse de bola inútil, né? Não. Foram chances claras, uma atrás da outra. Aos 15 minutos teve aquele lance que parecia o gol, escanteio, o Pedro sobe mais que todo mundo, cabeceia no canto, a bola tá entrando, mas o Matheus Bidu tira de cabeça praticamente em cima da linha, um milagre.
E na sobra, a bola cai justamente para o Carrascal, que chuta forte, mas o goleiro Hugo Souza, ex-Flamengo, faz uma defesaça. E 1 minuto depois, aos 16, a bola chega de novo para o Pedro livre dentro da área. Outra chance clara. Claríssima. Ele gira e bate, mas o Hugo Souza estava lá de novo. Era um bombardeio. Naquele momento, parecia questão de tempo para o Flamengo abrir o placar. E ali que entra aquela velha máxima do futebol, né? O clichê que a gente sempre ouve, quem não faz, leva. Aos 26 minutos, no primeiro ataque um pouco mais organizado do Corinthians, num escanteio. E foi uma jogada ensaiada, muito bem trabalhada. A defesa do Flamengo, talvez ainda num embalo da pressão que fazia, dormiu no ponto. A bola é desviada na primeira trave e encontra o Gabriel Paulista. Completamente livre. Livre, na pequena área, ele só teve o trabalho de escorar. 1-0. Um gol que nasceu do nada e mudou completamente a energia do jogo. Totalmente. O Corinthians, que estava acuado, ganha uma confiança absurda, o Flamengo sente o golpe e o time paulista quase amplia aos 37 num contra-ataque fulminante com o Memphis Depay, que o goleiro Rossi salva. Ou seja, o Flamengo foi do domínio quase total à beira de levar o segundo gol em, 15 minutos. E aí vem o intervalo e a expulsão. O cenário não podia ser pior. Exato. Virar 1-0 já é difícil. Com 1 a menos, parecia a missão impossível. Mas até que o segundo tempo foi história de um Flamengo valente, sabe? Mas ineficaz. E de um Corinthians que soube jogar com a vantagem. Sim, e logo aos 3 minutos o Flamengo quase consegue o impossível. Uma falta cobrada na área, o Eric Pulgar sobe muito bem, a cabeçada é perfeita, mas a bola explode no travessão. Ai, se aquela bola entra com 42 minutos pela frente... O jogo seria outro, seria o combustível que o time precisava. E é interessante notar a estratégia do técnico Filipe Luís. Aos 12 minutos, ele lança a campo Lucas Paquetá, na reestreia dele, no lugar do centroavante, do Pedro. Foi um recado claro, né? Um recado de vamos pro tudo ou nada, na base da técnica, da criação, mesmo com 1 a menos. Enquanto isso, o Corinthians administrava e buscava o golpe final. Chegou a marcar o segundo aos 14, mas o VAR, que já tinha sido protagonista no intervalo, agiu de novo e anulou por um impedimento milimétrico do Yuri Alberto lá no comecinho da jogada. E o segundo tempo foi se arrastando nesse roteiro, o Flamengo tentando mais com o coração do que com organização, e o Corinthians se defendendo bem, esperando o bote, e a definição veio no intervalo dramático de 2 minutos já nos acréscimos. Primeiro, aos 47, o Yuri Alberto gira na área e acerta a trave do Flamengo. A torcida rubro-negra respira aliviada. Mas no minuto seguinte, aos 48, veio a chance do título. A bola é cruzada, a defesa falha e ela sobra limpa na pequena área, para o Lucas Paquetá. A bola do jogo. Era a bola do jogo. O Paquetá estava sozinho, com o gol aberto, era só escolher o canto. E de forma inacreditável, ele isolou. Mandou a bola por cima do gol. Uma chance que um jogador do nível dele não pode perder. Não perde. Aquele foi o momento que selou o destino do Flamengo na partida. Foi o golpe de misericórdia emocional. Porque no último lance, veio o castigo. Contra-ataque, Yuri Alberto recebe de novo cara a cara com o Ross. E dessa vez, não perdoou. Não perdoou. Tocou na saída do goleiro, 2-0 e fim de jogo. Um roteiro clássico de quem perdoa e quem não perdoa no futebol. Uma final decidida por um momento de indisciplina, um travessão, uma chance inacreditável perdida e a eficiência de um adversário que soube ser letal. Então, vamos conectar os pontos. Perder um título é sempre doloroso, mas essa derrota para o Corinthians, ela não é um raio em céu azul. Ela é, na verdade, a tempestade perfeita que se forma depois de outras 2 derrotas. É o terceiro resultado negativo seguido do time do Filipe Luís. E quando as fontes tentam diagnosticar o problema, elas não apontam para um culpado só. É uma confluência de fatores. Fala-se num desgaste tático, com os adversários já parecendo ter decifrado o esquema de posse de bola do Filipe Luís, tornando o time meio previsível. Isso é interessante, porque antes dessa final, o Flamengo já tinha perdido para o Fluminense, 2-1 pelo Carioca, e para o São Paulo, também 2-1, na estreia do Brasileirão. São 3 jogos contra adversários de peso. E 3 derrotas.
O padrão é preocupante. Sim, e outros artigos mencionam uma certa apatia de jogadores-chave, um time que parece ter perdido aquela intensidade que o caracterizava. Existe uma discussão sobre a condição física de alguns atletas e até questionamentos sobre a gestão do vestiário. Ou seja, a crise não é só de resultado, é de performance e talvez de ambiente. E no Flamengo, a gente sabe, a pressão é diferente. 3 derrotas em qualquer outro clube é um momento ruim. No Flamengo, é o estopim de uma crise institucional. A perda da Supercopa joga gasolina nesse incêndio. Exatamente. O time agora é vice-lanterna no grupo do Carioca e já começa o Brasileirão em dívida. O impacto é imediato. A cobrança sobre o técnico Filipe Luís, que até então era visto com muita boa vontade pela história dele como jogador, agora se torna massiva. E a pressão recai sobre o elenco, que é caríssimo. A lua de mel, se aqui existiu, acabou. E o calendário, como sempre, não perdoa. A próxima partida, já na quarta-feira, dia 4, é contra o Internacional pelo Brasileirão. Esse jogo, que seria só o segundo da temporada... Ganha ares de final. Exato. Não é mais sobre somar pontos, é sobre estancar uma hemorragia. Uma derrota em casa, diante da torcida, pode tornar a situação insustentável. A vitória virou uma obrigação para restaurar um mínimo de confiança e dar um pouco de paz para o time trabalhar. A temporada de 2026 para o Flamengo começou com um peso de 1 tonelada nas costas. Resumindo a nossa análise, então, a gente dissecou um cartão vermelho surreal que condicionou uma final de campeonato. Vimos como um time, mesmo com 10, lutou, teve a chance de levar o jogo para os pênaltis, mas pagou caro por um erro crucial. E mais importante, a gente mostrou que essa derrota não é um fato isolado, mas sim o clímax de um início de temporada desastroso que coloca um dos maiores clubes do país sob uma pressão gigantesca. Uma demonstração muito clara de como o futebol é feito de momentos. 1 segundo de indisciplina do Carrascal, 1 centímetro que fez a bola bater na trave e não entrar, uma finalização errada do Paquetá. A soma desses detalhes construiu o cenário de crise que o Flamengo vive hoje.